Já trago o tema do nosso quinto painel, Entre Estados e Futuro, Lideranças em Debate. Essa conversa será conduzida pelo meu também colega, jornalista, Jaime Spitskovski, que eu chamo ao palco. Por favor, Jaime, bem-vindo. Para a composição desse painel, então, chamo os governadores e a governadora que já estão presentes. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por favor. Seja bem-vindo, governador. Aplausos, por favor, ao governador, nossas boas-vindas. Também chamo ao palco a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Por favor, governadora. Aplausos também à governadora, uma salva de palmas. Governadora Raquel Lira também se posicionando. Seja bem-vinda, governadora. Tudo bem? Também chamo ao palco o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador de Minas Gerais já está se deslocando. Daqui a pouquinho ele sobe aqui ao palco para participar do nosso quinto painel. Convido agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Por favor, governador. E já chama ao palco o governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Governador, seja também bem-vindo. Nesse momento aqui, cumprimentos acontecem na nossa plenária para que os representantes de estados brasileiros ocupem seus lugares para o nosso quinto painel. Nesse momento, aguardamos, portanto, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, e o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Por favor, governador, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Pedimos a gentileza de que todos ocupem os lugares sinalizados com suas respectivas fotos que aparecem no telão, para que tenha início o nosso quinto painel. Cumprimentos. E agora passo a palavra ao meu colega Jaime Spitskovski, que vai conduzir esse diálogo aqui para a gente. Por favor, Jaime, a todos um excelente painel. Boa tarde. Boa tarde, senhores governadores, senhora governadora. É um privilégio para nós podermos contar com um painel com essas lideranças da política nacional. Nós temos um tempo exíguo. Eu vou pedir a gentileza de a gente poder ter perguntas, peço para mim, e respostas o mais concisas possíveis, para que a gente possa ter aqui um diálogo bastante dinâmico. E o critério para começar, governadora, é o clássico Ladies First. E depois eu vou pela ordem alfabética para me blindar de qualquer acusação de preferência. Eu queria começar, governadora, pontuando o seguinte. Pernambuco se posicionou como um grande polo inovador no Nordeste. Eu queria lhe perguntar, qual a estratégia para chegar a esse resultado? E segundo, que a senhora nos revelasse quais as medidas para gerar empregos e atrair investimentos nesse setor. Bem, boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite de João Camargo, Aninha, muito obrigada pelo carinho de sempre. Cumprimentar aqui os nossos colegas, os amigos Helder, Caiado e Cláudio. Falar sobre inovação em Pernambuco, eu diria que você disse que a gente conseguiu ganhar espaço no Nordeste brasileiro, mas nós somos um grande polo de inovação, referência para o país. E essa política pública, ela não surgiu por acaso, é política pública de verdade, de Estado, são 30 anos de muito investimento contínuo, com alguns avanços e retrocessos, alguns solavancos, mas que uniram, lá no passado, a academia, o setor privado e o poder público. O Porto Digital é a referência para nós, a gente tem geração de inúmeras startups, a gente tem atração de grandes parceiros que hoje estão situados num local
onde se uniu a questão de urbanismo com propósito, com a questão de inovação e tecnologia. Então, no bairro do Recife, existe política fiscal, onde lá estão sediados o Porto Digital, que é uma organização social criada e estimulada pelo governo de Pernambuco há 30 anos, que tem um conselho de administração forte, que trabalha a entrega de áreas, atraindo startups, com redução de ISS, mas, sobretudo, com grande formação de capital humano. A Universidade Federal de Pernambuco liderou isso no passado, com o Centro de Informática, com referências como o professor Silvio Meira. São mais de 600 PhDs formados e trabalhando no Porto Digital em Pernambuco. A gente tem grandes empresas como a Ernst Young, o Bradesco, o Accenture, com sua sede de inovação lá, cada uma delas empregando 300, 400, 500 pessoas, cientistas da computação, engenheiros de software. Tudo bom, Zé, mano? E o que o Estado de Pernambuco fez a partir da nossa chegada no governo? Lançamos o InovaPE, R$1 bilhão de investimento em inovação, tecnologia de informação em Pernambuco. A gente trabalha desde o maior investimento na Fundação de Amparo à Ciência, Pesquisa e Inovação, mas também com o maior contrato de gestão do Porto Digital, não só no centro do Recife, mas interiorizando. Semana que vem a gente vai inaugurar o novo Armazém da Criatividade em Caruaru. Fechamos parceria com a Universidade Federal para levar o Armazém da Criatividade, que é um braço do Porto Digital, para fortalecimento do ecossistema de inovação, para o polo da fruticultura irrigada. E o que é que a gente faz? Nós aliamos a nossa matriz econômica tradicional com o trabalho de inovação, ciência e tecnologia. A gente tem lá, por exemplo, tecnologia que está embarcada em qualquer celular produzido no Brasil e no mundo. Nós temos o polo de inovação da Stellantis, que tem a maior fábrica, com maior inovação e mais sustentável do Brasil e uma das plantas mais modernas do mundo. Isso com mão de obra local. A gente investe em mão de obra. No governo de Pernambuco, por exemplo, lançamos uma parceria com o Centro de Estudos Avançados Recife, o César, que tem uma faculdade de ponta também, ao tempo em que trabalha com startups, com tecnologia, e nós temos hoje 10 mil estudantes do ensino médio sendo formados no itinerário 5º formativo do novo ensino médio, com formação em programação digital. Então, a gente não brinca em serviço, temos um trabalho muito firme acontecendo no nosso estado, e a gente não tem dúvida nenhuma de que hoje Recife é das capitais que mais empregam no Brasil com esse tipo de mão de obra, de que a gente só tem a crescer nessa área com valor agregado e com mão de obra de altíssima qualidade. Obrigado, governadora. Agora, longe de mim querer semear cisânia aqui, mas nós temos um representante de um outro estado aqui que procura se posicionar também como liderança na área de inovação. Eu me refiro ao estado de Goiás. E levou o Porto Digital para lá. Oi? Então, a gente está exportando tecnologia também. O Porto Digital está lá. Governador, o senhor poderia falar sobre a sua experiência nessa área, sobre a questão da regulação da inteligência artificial também, que é um aspecto no qual o estado de Goiás também procura partir na frente? Bom, sem dúvida alguma, primeiro eu quero agradecer aqui, né, João Camargo, mais uma vez poder participar do Esfera, que é um momento da gente poder aprender muito, debater. Vimos aqui agora a palestra aí dos ministros e do ex-presidente, tá certo? Que realmente engrandece esse evento aqui, mostra o nível de debate que realmente está sendo proporcionado aqui pelo Esfera. Obrigado, Bruno, obrigado, presidente Michel Temer, Márcio Rocha. Olha, o que acontece? Depois que a gente caminhou o mundo todo, nós vimos uma coisa que ficou muito clara para nós, naquele evento também que foi promovido por vocês em Nova York. Quem comandar a inteligência artificial vai comandar o mundo. Essa é a grande realidade, é o recado que ficou para todo mundo. Você vai para o Japão, você vai para a Índia, você vai para os Estados Unidos, você vai para a China, para onde você vai, realmente o foco é este. O que acontece? O problema todo é que o Brasil está copiando um projeto de lei da Europa que foi feito por advogados, que realmente é o retrocesso do retrocesso hoje no mundo. E querem trazer esse projeto para dentro do Congresso Nacional. O que nós fizemos em Goiás? Nós fizemos exatamente um projeto de lei que é uma inteligência artificial com código aberto, uma inteligência artificial que fez consulta popular durante um ano, buscou todos os pesquisadores e, com isso, construiu um texto, que é um texto de dizer, olha, o cidadão que vai desenvolver a inteligência artificial
Ele desenvolveu lá o algoritmo dele, desenvolveu lá, tá certo? A estrutura para poder chegar àquele software. Eu não posso punir esse cidadão. Então, a legislação brasileira que está aí é uma legislação que, ao invés de incentivar, ela trava a pesquisa no país, ela criminaliza o criador. Então, o que nós estamos fazendo, assim, de um modo assim, muito rápido em dizer, é o seguinte: a legislação brasileira ela desenha um carro com a melhor aerodinâmica do mundo e o freio melhor do mundo, só que não tem motor. O que nós aprovamos e já sancionamos em Goiás foi o que hoje, veja bem, a Amazon, o Google, todos nos procuraram para dizer: olha, governador, dentro dessa legislação, nós iremos trabalhar com o Estado de Goiás, porque aí sim é código aberto, não se penaliza o desenvolvedor daquela inteligência artificial. Ele elaborou o software dele, tá certo? Ele não está pensando se o sujeito vai usar indevidamente aquilo. Isso é um problema. Se usar, nós temos o mecanismo na lei de puni-lo. Então, nós temos a capacidade criativa e temos o freio para impedir com que essas pessoas desenvolvam a má prática, tá certo? Daquele software. Agora, a legislação brasileira, ela, pelo contrário, ela atrasa o Brasil muito. Então, eu acredito que o Congresso Nacional vai rever essa decisão, porque até a Europa já se conscientizou da necessidade de excluí-la. E nós estamos tirando do mundo a hipótese do Brasil ser uma inteligência artificial com código aberto. Então, Goiás avançou muito. Nós transformamos agora Goiás, para desafiar aqui minha colega também, sem dúvida, o Porto Digital está lá em Goiás também, sem dúvida nenhuma, mas é que Goiás criou agora o epicentro, tá certo, da inteligência artificial, como sendo ali os softwares de inteligência artificial com maior apoio por parte do governo, sem o governo ter participação no software. Então, é algo que nós estamos trazendo, fazendo convênios com vários pesquisadores na Índia, como também nos Estados Unidos, para que a gente possa desenvolver, principalmente na minha área, na saúde. É extremamente importante essa avaliação e esse avanço nosso nessa área da inteligência artificial. Nos outros controles, tantos também, como citou aqui o ministro Bruno, em relação ao problema da ação do Estado, da governança do Estado, da agilidade de você poder responder às pessoas que defendem o Estado. Então, para nós estamos jogando todo o foco hoje de governo nesse programa chamado o Epicentro da Inteligência Artificial, que esses softwares de inteligência artificial, eles serão respaldados com premiação, com estímulo, para que ele possa desenvolver cada vez mais e trazendo resultado para a agricultura, que hoje nós utilizamos demais. A incidência hoje de herbicida é mínimo, a caracterização de ervas daninhas, a identificação de pragas, tudo isso com os mecanismos que nós temos implantados hoje, que nós já começamos há 5 anos atrás, chama-se agricultura exponencial, que nós já usamos drones, nós já usamos computadores e também aqueles pequenos robôs que identificam também as pragas no solo. Então, esta é uma área que nós estamos atuando muito em Goiás, com a grande expectativa de a gente ter bons resultados agora. Governador, há quem atribua ao presidente russo Vladimir Putin a frase: quem dominar a inteligência artificial dominará o século XXI. Governador Zema, por uma questão geográfica da posição do seu estado, e, sobretudo, pela sua posição geográfica nesse painel, entre Pernambuco e Goiás, falando sobre tecnologia e inovação, como o senhor avalia hoje a questão da cooperação interestadual? Em que é possível avançar nesse campo? E como o senhor avalia esse aspecto hoje no Brasil? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, João, por estar aqui hoje. Cumprimento aqui meus colegas governadores. Bom, com relação à tecnologia entre estados, os maiores avanços, sem dúvida, têm sido feitos na área de segurança pública. Eu, governador Caiado, governador Tarcísio, Cláudio,
que estamos aqui mais na região central do Estado, temos conseguido, muitas vezes, combater com sucesso o crime organizado, as facções, muito em virtude dessa melhoria de troca entre as nossas polícias, entre as nossas áreas de segurança pública. Isso tem sido fundamental. Triângulo Mineiro, noroeste de Minas, totalmente ligado a Goiás, a Zona da Mata ligada ao Rio de Janeiro. Facilidade que não temos muito com a Bahia, que é onde essa conversa não prosperou tanto. Mas essa troca de dados tem sido importantíssima. Temos também, principalmente através do Concefaz, um trabalho muito grande na área fazendária, de troca de dados, para combater sonegação, evasão fiscal, o que é também muito relevante para estados que precisam não só melhorar a sua arrecadação, como também evitar que, às vezes, organizações criminosas que estão colocando tentáculos em todas as áreas prosperem. O Brasil, infelizmente, tem se transformado num dos ambientes mais propícios para o crescimento dessas organizações e facções criminosas. E um trabalho na área fiscal tributária é muito eficiente, porque na hora que você corta o recurso financeiro, você consegue, de certa maneira, evitar que elas cresçam mais, avançam mais. E um avanço muito grande, para concluir aqui, na área dos ministérios públicos também, que vai muito nessa questão de combater essas facções, que operam hoje até internacionalmente, e já estão espalhadas em boa parte do Brasil. Mas eu falo com orgulho que em Minas Gerais a nossa polícia militar vai hoje, tem acesso a todas as ruas, não há um beco. O crime organizado está presente lá, mas com muitas dificuldades para poder se solidificar, ocupar territórios, como já aconteceu em boa parte do Brasil. Obrigado, governador. Eu queria, governador Castro, fazer uma migração para um tema ainda abordando a questão da cooperação interestadual, mas já fazer uma migração que também vai incluir o governador Barbalho nesse debate, que é a questão de meio ambiente e sustentabilidade. O senhor, na semana passada, assumiu a presidência do Conselho do Sul e Sudeste, que reúne os governos estaduais. E nessa discussão houve bastante o tema de meio ambiente e sustentabilidade. Eu queria que o senhor dissesse quais são os nortes dessa sua gestão no COSUD, em particular no que se refere a meio ambiente e sustentabilidade. Claro. Em primeiro lugar, uma excelente tarde a todos, comentando João, Aninha, meus colegas já aqui. Antes de responder, só queria fazer um comentário muito rápido, que é sobre a aula de doutorado que o Bruno Dantas deu aqui na relação órgãos de controle e Estado. Bruno, eu queria te falar uma coisa, meu amigo. Se a sua lucidez tivesse mais gente lúcida igual você no governo federal e nos órgãos de poder, o Brasil seria outro. Queria te parabenizar, porque a sua fala, como um gestor de órgão de controle, uma fala até limitadora aos próprios poderes de vocês, ela é digna de grandes brasileiros. Então, queria te dar os parabéns, porque não é difícil no mundo, não é fácil no mundo corporativista falar, como você falou, algo que a olhos rasos te tiraria poder, mas que é um sangramento contínuo para o gestor, essa questão do excesso ruim do controle. Todo excesso é ruim, inclusive de controle. Então, queria te dar os parabéns pela lucidez. Desculpa, mas foi uma aula de doutorado que o Bruno deu numa resposta pequena, e é algo que nós aqui sofremos todos os dias na gestão. Mas, entrando na questão aqui, COSUD é uma iniciativa que partiu
do coração do governador Romeu Zema, ainda no início do mandato dele, em 2019, na ideia de, assim como temos lá o consórcio Nordeste, o consórcio Norte, o consórcio da Amazônia, do Centro-Oeste e outros, que nós do Sul e Sudeste nos uníssemos em consórcio. E a ideia dele era até que foi construída ao longo desse tempo, não era um consórcio só de governadores, mas era um consórcio de governos. E por isso, por mais que temos um risco danado de sofrer crítica por causa de gasto, tudo, a gente faz questão de reunir as equipes todas periodicamente, ainda que alguns achem que isso não leva a nada, que isso é gastança, e nós temos demonstrado no COSUD que não é. As pautas vêm acontecendo, nós estamos aí com um planejamento ousado de 100 mil plantas 100 milhões de plantas de árvores plantadas, já praticamente chegamos a 400 mil árvores plantadas, ou seja, a 40 milhões de árvores plantadas juntos. Então, são situações que realmente vão se demonstrando que quanto mais os estados se unem, mais a gente vai conseguindo transformar a realidade. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a partir da concessão do serviço de saneamento, essa pauta, essa agenda entrou, dois grandes marcos fizeram com que nós abríssemos o governo para essa questão ambiental. Uma foi a tragédia de Petrópolis, mostrando que a agenda climática, ela muda sim a vida, ela interfere sim a vida. Eu acho que nesse ciclo dos governadores foi a primeira grande tragédia, depois teve o pessoal do Sul, depois tiveram algumas outras, mas aquela de Petrópolis, onde, infelizmente, mais de 200 pessoas tiveram a vida ceifada, e ali a gente começou a olhar muito para a questão do ambiente, da sustentabilidade. Pegamos um programinha de 20 milhões por ano, que era o Limpa Rios, e transformamos no maior programa de limpeza de rios e córregos da história do Rio. Hoje são 600 milhões de reais investidos por ano no programa. Já limpamos mais de 900 rios, alguns mais de 3, 4 vezes. Fruto do trabalho da concessão, praias que estavam há mais de 2 décadas impróprias, já tem mais de ano que estão próprias, como Flamengo, Botafogo, Glória, Paquetá, praias históricas do Rio de Janeiro e que há mais de 2 décadas já não faziam mais parte do dia a dia das pessoas, eram só paisagens, porque eram completamente impróprias, e hoje você vê as pessoas voltaram a frequentar essas praias. Programas também como o Ambiente Jovem, chamar a garotada para poder, dentro da sua própria comunidade, incentivar que não se jogue lixo no lugar fora, coleta seletiva, local adequado para resíduos sólidos. Temos mais de quantos jovens? Já foram quase 300 mil jovens, né, Bernardo? Nosso secretário, quase 300 mil jovens já formados pelo Estado para levar a educação ambiental para a sua própria comunidade. Então, são ações como essa que fizeram o Rio, segundo uma ONG que olha isso, ser o único estado da federação que, de 1985 para cá, aumentou em 2% a cobertura de Mata Atlântica, e o estado que mais reduziu o desmatamento, 68% na redução de desmatamento de Mata Atlântica. Realmente está colocando o Rio na vanguarda, na liderança dessa agenda ambiental, e eu não tenho dúvida que essa agenda ela é muito mais transversal que parece, porque quando chove a gente percebe, na hora de uma empresa, sobretudo os europeus, virem para cá, eles cada dia buscam mais essas situações, e curiosamente, exatamente no estado onde 89% da produção nacional de petróleo está, que é o Rio de Janeiro, ou seja, o estado mais extrativista, tomando essa liderança na agenda ambiental. Estou lutando muito com a Petrobras
para que essa planta de descarbonização deles, que é uma luta nossa, seja no Rio de Janeiro, até porque é lá que eles emitem o carbono, é justo que seja lá que eles façam a descarbonização, que seja também no Rio de Janeiro. Mas eu não tenho dúvida que, seja como consórcio, seja como região sudeste, ou como Rio de Janeiro, até por talvez nós temos sido, nos últimos anos, os mais atingidos por mudanças climáticas, essas regiões estão realmente saindo na frente e estão se dedicando muito a essa agenda ambiental, essa agenda verde e as ODS da ONU, que são fundamentais na Agenda 2030, a gente está cumprindo. Obrigado, governador. Agenda ambiental, emergência climática, governador Barbalho, não há como não falar em COP30. Semana passada foi divulgada a informação de que 47 países, entre mais de 190, confirmaram a sua presença. Qual é a sua preocupação em relação aos preparativos para a COP30? Em primeiro, boa tarde a todos, agradecer ao Esfera, em nome da Camila, da Aninha e do João Camargo, por me convidar o Estado do Pará para participar deste painel e, claro, ainda mais honrado de ter o privilégio de dividir este momento com colegas tão talentosos que têm colaborado tanto com o Brasil. Dizer da satisfação de podermos estar vivendo essa agenda no Estado do Pará. Seja por se tratar do maior evento climático e diplomático do mundo, seja pelo simbolismo disto estar acontecendo na Amazônia. O simbolismo de escolher o bioma amazônico, a maior floresta tropical do mundo, para debater a agenda climática e as urgências ambientais, deve ser visto como uma grande oportunidade para o Brasil. Oportunidade de apresentar ao mundo aquilo que o Brasil faz. Oportunidade de inverter a lógica de sermos sempre imputados pelo mundo como os principais responsáveis pela agenda do clima e pelo equilíbrio climático e da temperatura para os próximos anos, e mostrarmos que o Brasil certamente se destaca entre as nações que mais têm cooperado ao longo do tempo e que deve, com isto, ter autoridade para cobrar dos países desenvolvidos, principalmente os países que compõem o hemisfério norte e que adotaram a estratégia da industrialização como viés econômico e, portanto, fazem desta industrialização os principais vetores de emissões de gases de efeito estufa que impactam nas mudanças climáticas, para que efetivamente possa haver financiamento ambiental para que os países em desenvolvimento sejam capazes de estruturar este modelo de desenvolvimento a partir de baixas emissões. Seja a indústria de baixa emissão, seja a produção de alimentos com baixas emissões, seja o apoiamento para a transição energética, e o Brasil tem muito a mostrar na transição energética, seja através dos novos combustíveis, do biocombustível, combustível de aviação, seja, como também tem sido um destaque na transição energética, os metais críticos, metais estes que estão no território nacional, portanto, impulsionam o Brasil a uma nova estratégia de posicionamento a partir dos seus minerais para que esteja liderando a agenda da transição energética. E, por falar em transição energética, nós não podemos deixar de destacar que o Brasil também é protagonista em ser dos países com a mais elástica e avançada matriz energética renovável, com cerca de 83% da sua energia sendo renovável. Portanto, nós temos autoridade para isso. E, claro, o simbolismo de fazer a COP em Belém traz conjuntamente a necessidade de preparar uma cidade que passa a vivenciar a lógica de grandes eventos com este desafio. E nós estamos trabalhando para fazer com que a COP seja um evento absolutamente extraordinário, seja no seu conteúdo, seja na experiência para aqueles que estarão lá em Belém. São cerca
de 4,5 bilhões de investimentos em obras públicas, que são obras estratégicas para a cidade, desde obras de saneamento, de macrodrenagem, de mobilidade urbana, que trará para a cidade uma elevação fantástica na qualidade do serviço de transporte coletivo, sejam investimentos que impulsionam o turismo, seja através do novo aeroporto, terminais hidroviários regionais e internacionais, porto que está sendo adaptado e permitirá com que Belém esteja na rota dos cruzeiros através do turismo ecológico. Com isto, você incrementa investimentos privados que hoje impulsionam com que nós tenhamos saído, de 2 anos atrás, de 12 mil leitos para 53 mil leitos hoje disponíveis em diversas estratégias, seja hotéis, sejam plataformas de aluguéis por temporada, escolas que estão sendo adaptadas, hotéis que estão sendo estruturados para ofertar leitos e que, posterior ao evento, serão transformados em estruturas para que o governo possa ter novas estruturas de gerência e de escritórios para o serviço público. Portanto, todas estas iniciativas permitem com que nós cheguemos aqui com as soluções prontas e ofertadas. Nós passamos a viver um momento sensível, que é o diálogo com a iniciativa privada para o ajustamento dos preços. Os preços de hospedagem ainda significam um desafio. Porém, com medidas assertivas, com a Defensoria Pública, Ministério Público, PROCON, órgãos de controle e fiscalização, estes preços estão chegando dentro do patamar razoável para a alta estação, claro, fruto da oferta, a lei da oferta e da procura. Nós aumentamos a oferta e é com isto os preços passam a ajustar. E com isto eu não tenho nenhuma dúvida de que nós teremos um evento que conciliará a atmosfera da Amazônia, conciliará a escolha e o legado de fazer um evento com o simbolismo da floresta amazônica, e numa cidade que conciliará também os desafios de incrementar uma nova vocação. A COP, ela fortalece a economia do Pará e da Amazônia a partir de soluções baseadas na natureza. Mas a COP também deixará como legado, além da qualidade da cidade em si para os seus moradores, mas permitirá com que nós, que somos líderes em minério, somos líderes em biodiversidade, somos muito fortes na atividade da produção alimentar, nós passaríamos a ter turismo, que era algo que não existia anteriormente, e isto já vem trazendo gerações de empregos, sejam nas obras, são mais de 5 mil empregos diretos, seja na relação de preparação de mão de obra, são mais de 30 mil pessoas qualificadas e capacitadas para poder bem atender aqueles que estarão nos visitando. Portanto, eu tenho absoluta certeza, absoluta convicção de que nós teremos uma participação extraordinária da sociedade civil, dos povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, que são os verdadeiros protetores da floresta. E, por último, com relação à participação do corpo diplomático, nós já temos garantido leitos para todas as 136 delegações que compõem a Conferência das Partes. Todos os países já foram comunicados que entre 10 e 15 quartos, não leitos, quartos, estarão disponíveis para todas as delegações. E, por hora, notícia da semana passada, da última quinta-feira, 47 nações já confirmaram. Isto gera uma interpretação um tanto quanto dúbia, porque fica parecendo que é inscrição de vestibular. Olha, a inscrição é até hoje, quem não se inscreveu não vem mais. Isso não existe. Na verdade, nós estamos todos os dias aumentando a representação, e eu tenho absoluta convicção de que nós teremos, na COP de Belém, uma participação diplomática maior
do que foi a COP de Baku. Até mesmo porque fazer COP onde o país tem exclusivamente economia fruto de combustíveis fósseis não tem o simbolismo e a importância de fazer na Amazônia, principalmente em se tratando desta COP, o período 10 anos após a COP de Paris, e permitirá com que esta COP seja, e já está estabelecido pelas Nações Unidas, o momento da revisão das metas de todos os países, portanto, todos terão exatamente em Belém a responsabilidade pós-Paris de prestar conta e de dizer quais as suas ambições climáticas para os próximos anos. Obrigado, governador. Governador Castro, eu queria fazer uma transição para o tema política. 2026, às portas aí, é inevitável a gente abordar esse tema. Eu queria lhe perguntar, do ponto de vista da sua experiência e da sua expectativa, quais serão as grandes diferenças entre 2026 e 2022, do ponto de vista da hiperpolarização política, do ponto de vista programático e do ponto de vista das estratégias de campanha eleitoral? Vamos lá. Acho que, apesar de ainda vivermos um momento de polarização, e essa polarização, ela não tem ainda nem... A gente nem vislumbra ainda muito que ela diminua, mas eu acho que serão eleições muito diferentes. Ali em 22, nós tínhamos um modelo de país novo, experimentado durante 4 anos, ainda que tenha se passado pela pandemia e se possa ter críticas na condução, mas nós tínhamos um modelo bem diferente do anterior. Estatais dando lucro, o país voltando a respirar uma liberdade econômica, já tínhamos uma visão de mercado daquilo que a gente começava a ver no mundo inteiro. E não foi o que ganhou as eleições. O que ganhou as eleições foi um tempo, uma lembrança de um tempo que já tinha passado. Um tempo de commodities muito altas, um tempo de uma economia completamente diferente que a gente via, que inclusive levou aquele modelo econômico ao Brasil quebrar, o Brasil fracassar, o Brasil do endividamento público e privado, o Brasil que cresceu durante muito tempo, vindo de um crédito exagerado das famílias absurdamente endividadas, e tentou-se pegar aquele modelo e retratar outra vez. Pegou programas que já tinham passado e foram renovados. Modelos de economia baseado no gasto público, que também é completamente ultrapassado. E talvez essa próxima eleição seja um grande julgamento. Eu acho que nós estamos caminhando por um processo, porque agora, diferente de antes, que tinha passado muito tempo dessa gestão, agora não. Agora nós lembramos bem o que foram os 4 anos antes e esses últimos 4 anos. Então, acho que nós viveremos um tempo de julgamento, um tempo onde realidades anteriores que pautavam não existem mais, o empregador versus empregado. Hoje em dia você não tem mais essa lógica. Você tem a lógica do colaborador, você tem a lógica de uma economia cada vez mais livre, de uma economia cada vez mais globalizada. Na verdade, você tem o contrário. Você tem os Estados Unidos tentando desglobalizar a economia e voltando a olhar para o seu mercado interno e, por isso, inclusive, talvez até prejudicando muitas outras economias. Então, acho que vai ser um debate muito interessante, ainda um debate acalorado, e vai permitir ao Brasil, agora com 2 modelos frescos na memória, não um de 2 décadas anteriores e outro recente, vai dar para a população a grande oportunidade de entender o que essa população quer, qual tipo de economia ela quer, qual tipo da relação institucional ela quer, e talvez até o que seria o ideal.
a gente conseguir alguém que tivesse a capacidade de pegar o que de melhor para cada modelo e aí a gente ir caminhando para um final de polarização e conseguindo um momento onde surgirá, ou surgiria, enfim, um grande líder capaz de entender as pautas sociais e, ao mesmo tempo, entender as pautas econômicas, porque um não pode e não é inimigo do outro. Se a parte social não andar com a econômica, se o desenvolvimento não andar junto com a sustentabilidade, se a gente não acabar com essas dicotomias que ficam inventando e que hoje, na verdade, servem muito mais para alimentar posições políticas do que para resolver o problema do brasileiro em si, porque parece que hoje vale muito mais a minha ideologia do que ver o que é melhor para o cidadão. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva grande, a gente tem uma possibilidade grande de entender um novo modelo, que a gente olhe para um Brasil. O Brasil está há 2 anos e meio parado. A fala do Rueda aqui, queria também elogiar a fala do presidente Rueda, e eu me filio completamente a ela. Quem não conseguiu assistir, pegue um pouquinho da fala do presidente Rueda, quando ele fala em despolarizar e a gente começar a olhar para um Brasil energético, o Brasil do data center, o Brasil da inteligência artificial, das potencialidades. A gente está precisando parar de brigar e voltar a trabalhar. Governadora Lira, qual a diferença de 22 para 26, do ponto de vista político, na sua leitura? Eu vou aqui fazer uma reflexão. Aqui nós estamos 5 governadores do Brasil. Eu sou a única que está de primeiro mandato nessa história, do Nordeste brasileiro. A gente tem, no Brasil, um problema, sob o meu ponto de vista, e eu acho que de muitos de nós, é de que a gente passa o tempo inteiro discutindo eleição. E quando a gente faz isso, a gente presta um desserviço ao Brasil. Penso que cada um aqui, do seu jeito, do seu modo, conseguiu imprimir ritmos fortes de mudança territorial e de mudança de lógica nos seus estados. O Brasil é um país de dimensão continental. E a gente tem vários Brasis dentro de um só, mas uma certeza, que nosso maior mal é desigualdade. Desigualdade regional, desigualdade social. A gente, para vocês verem, em Pernambuco, no ano passado, foi o estado que mais ampliou a renda média per capita do cidadão brasileiro. E nós saímos de 1.100 para 1.400. A gente foi um dos estados que mais reduziram o desemprego. Saímos de 14% para 10%, mas a gente ainda tem muito desempregado. E nós temos, dentro do nosso país, falava aqui sobre a COP, falar aqui sobre a produção agrícola, fala aqui sobre Minas Gerais, uma mistura disso tudo, sobre o Rio de Janeiro e suas potencialidades no nosso estado. Cabe, muitas vezes, a nós mesmos demonstrarmos de que vale a pena apostar em fazer a política do jeito certo, de unir os bons e de buscar construir consensos no nosso país. A gente está aqui cheio de gente que é investidor de diversas áreas. Estamos fazendo, e falou-se aqui, sobre a agenda de concessões no Brasil. Pernambuco está na agulha para fazer uma concessão de saneamento de 20 bilhões de reais. Nós temos ainda, em janeiro de 23, o número 2 milhões de pessoas sem acesso à água. A gente ainda tem 40% somente, 60% de cobertura de tratamento de esgoto, mas muito desse autodeclaratório e tratamento primário. Em Pernambuco, eu estou falando. Mas um retrato de Pernambuco, ele pode ser tido, num estado com 10 milhões de pessoas, como extratos do que é o nosso país também. E o que fazermos e o que estamos fazendo? Em Pernambuco, a gente consegue entender no Nordeste brasileiro que somos parte do que o mundo espera de nós, do ponto de vista de sustentabilidade, de geração de energia limpa, de polo logístico, de polo de inovação, ciência, tecnologia. E o que cabe a nós? Apostar de que está nas nossas mãos, líderes políticos, conseguir animar o empresariado, a academia, a população de maneira geral a vivermos um novo momento. E ele é possível acontecer no país, independentemente, me permita dizer, de como serão as eleições do ano que vem. Eu sou potencial candidato à reeleição no meu estado. Cada um aqui tem uma conformação diferente. Você tem aí um pré-candidato à reeleição, que é o presidente da República. E tantos outros que estão aqui legitimamente colocados para disputar um pleito eleitoral.
mas a gente precisa construir consensos no Brasil e não permitir que o nosso país ele piore de situação daqui para lá. Os leilões e concessões precisam acontecer, os nossos serviços precisam acontecer, a educação, a saúde, a estabilidade e a segurança, dadas muitas vezes por nós. Tem aqui a European Energy, uma planta de metanol de uma empresa dinamarquesa, vai se instalar em Pernambuco a partir do ano que vem. Planta de metanol que vai abastecer os navios da Maersk, que está construindo lá com 2 bilhões de reais no Porto de Suape, uma planta que vai colocar o Nordeste brasileiro na nova rota de polo logístico e de descarbonização, porque vai ser combustível limpo que vai colocar ali. Então, temos aqui vários partidos, União Brasil, MDB, Novo, PSD, que eu faço parte. O que eu faço um apelo aqui, e eu acho que é apelo para mim e para todos nós, que estamos aqui buscando construir esse Brasil que a gente sonha, que a gente não perca as oportunidades que temos hoje. Nós temos muitas oportunidades para fazer o Brasil acontecer. Minha solidariedade aqui ao nosso governador vai ser a melhor COP da história, porque ela é sobre nós, conosco construindo elas, em vez de a gente estar em locais absolutamente distantes, de onde estão as soluções reais para a economia do futuro que está acontecendo no Brasil agora. Então, é mais do que uma reflexão sobre o que vai ser o ano 2026, é o que vai ser o ano 2025, porque a gente ainda tem que ganhar 25 todos os dias. Governador Caiado, ouvindo a fala do governador Castro e da governadora Lira, uma expressão me vem à cabeça e que me parece subestimada no debate público do Brasil, que é a questão do projeto nacional. Por que essa expressão aparece tão pouco no léxico da política brasileira? Bom, primeiro, deixar claro que não tem nenhum de nós aqui que menospreza plano de governo, projeto de governo. Eu digo uma agenda nacional, um projeto nacional. Mas tudo bem, isso é dentro de um projeto. Você vê que é a melhor safra de governadores, não é verdade? Nós mostramos como é que resgata equilíbrio fiscal, como é que resgata a segurança, educação, programas sociais, investimento, tudo. Se você pegar lá, todos nós demos conta de cumprir dentro desse processo. Lógico, essa agenda foi proposta também pelo presidente Michel Temer, certo? Para que haja esse ponto, e esse está em tempo de ser trabalhado dentro da experiência de cada um de nós que se coloca como candidato. Então, esse é algo que todos nós temos essa noção. Eu sou um cirurgião, eu não vou entrar num campo cirúrgico sem saber o que eu vou operar, tá certo? Da mesma maneira, eu não sou candidato sem saber o que eu vou enfrentar. Ninguém queria governar o Estado quebrado, inviabilizado, bloqueado no Tesouro. Agora, no momento que você vê o potencial do governo e, ao mesmo tempo, você tem um plano estratégico para poder recuperar a credibilidade do Estado, do governante, da política, da autoestima do povo, você faz com que o Estado responda à altura. E aí você tem patamares que são impressionantes. Por exemplo, eu tenho segurança plena no meu estado de Goiás. É o seguro mais barato que existe no Brasil. Tá certo? Quer dizer, você tem ali uma capacidade de não botar isso na conta do empresário. O empresário não tem esse custo Brasil lá no estado de Goiás. O cidadão transita onde quiser, mora onde desejar, fazendo o que desejar fazer. Então, tudo isso leva ao empresário uma garantia. Ele tem uma saúde regionalizada. Nós somos o primeiro lugar no IDEB no Brasil. Primeiro lugar no IDEB. E com chance de aumentar ainda à frente, ainda este ano. Nós somos o segundo lugar no Brasil na alfabetização na idade certa. Os programas sociais nossos passaram a ser referência pelo número de pessoas que nós emancipamos, tiramos do cartão do Bolsa Família e demos a ele uma condição de trabalhar e ter sua renda própria. Então, governar é exatamente isto. Agora, governar, ele tem que ser um plano estratégico que tenha compatibilidade. Não pode ser algo que você vê que não é factível. Por exemplo, o atual governo, ele não tem plano de ação. Ele tem tentando ressuscitar um PAC, que as 3 obras em Goiás nunca chegaram. Não sei se meus outros colegas chegaram, mas em Goiás as 3 obras prometidas nunca chegaram. Tá certo? Tentando recuperar Minha Casa Minha Vida, aonde em Goiás nós temos condições de dar
a custo zero para as pessoas de extrema pobreza nos municípios, no interior, que não têm renda para arcar com a sua parcela. Nós temos a condição de fazer avançar a profissionalização no ensino médio, atendendo as regiões no estado de Goiás, para que os empresários saibam que ali ele terá o respaldo. Agora, um detalhe que você colocou, que foi a formulação em relação ao projeto de 2026. Não tem nenhuma correlação com 2022. Zero. Em 2022, nós tínhamos o presidente Bolsonaro e uma força do Lula como sendo uma pessoa também conhecido no Brasil inteiro, que já vinha de 2 mandatos e havia conseguido eleger a sua sucessora. Nós vamos para agora uma discussão de 2026, onde você tem o Lula candidato a presidente da República, com a estrutura e a máquina do governo, e neste momento, até o momento, lógico que tudo pode acontecer, mas não se tem a candidatura do ex-presidente Bolsonaro. Sendo assim, a direita estará lá, e aí a pergunta que muitos fazem, mas então vocês vão dividir? Bem, gente, nós estamos há 14 meses de uma campanha eleitoral. O que mais o governo quer é exatamente identificar um candidato agora. Vocês já pensaram o massacre que esse candidato vai passar? Vocês já imaginaram isso, que a máquina do governo em cima deste um candidato? Sobre os outros? Que aí o governador vai ficar totalmente engessado. Eu hoje já tenho restrições de receber verba da saúde. Eu já não recebo verba da saúde, parcela, que me é devida de hospitais habilitados. Veja bem, um candidato só, 14 meses, para entrar na mira aí do foco do governo para destruir esse candidato. Então, veja bem, o que eu entendo é que uma coisa é uma eleição de primeiro turno. Nós não temos um candidato que seja universal. Todos nós temos nossa área de influência. Aí diz, mas está dividindo a direita. Não, nós estamos sobrevivendo para um processo de segundo turno. No segundo turno, qualquer analista minimamente inteligente, ele sabe muito bem que, independente daquilo que o cidadão se posicionar, o eleitor vai votar naquele que quer ali derrotar o atual governo. Está lógico, isso é o óbvio. Agora, só que para o segundo turno eu tenho 21 dias. No primeiro turno eu tenho de hoje até lá 14 meses. Quem é que sobrevive a um bombardeio em 14 meses? Então, este é o ponto que nós precisamos de entender, que nesta hora, às vezes a pessoa fica assim, olha, o ex-presidente Bolsonaro, às vezes ele é muito cobrado para que, existem alguns ansiosos que falam, ele tem que declarar um apoio. Ele pode declarar um apoio a alguém da família dele. Ele pode, simplesmente, como conversou conosco, Zema, no Palácio dos Bandeirantes, olha, cada um de vocês sai um candidato e lá na frente a gente vê. Então, para que esse momento tão ansioso de querer cobrar neste momento, já que nós fazemos parte de pré-candidaturas que temos aí as mesmas convicções e a mesma maneira de governar e de entender o processo de recuperação da credibilidade do Brasil e do desenvolvimento do Brasil, com a visão, como você colocou, de projetos consistentes, com capacidade de avançar no mercado internacional, com capacidade de se colocar na discussão de uma inteligência artificial, na condição de se colocar na discussão, como foi colocado também pelo Helder, de metais críticos, hoje que é, sem dúvida nenhuma, grande demanda. Goiás hoje sendo produtor de terras raras pesadas, já produzindo, não é tendo reserva, já produzindo, desde 2019 que nós desenvolvemos isso, o níquel também cada vez em volume maior no estado, nióbio e tantos outros. E agora nós precisamos entender que a eleição de 2026, ela será um divisor de águas. Ou ela vai fazer com que haja a predominância da economia de mercado, da livre iniciativa, cada vez aí
com os PPIs muito bem avaliados e, ao mesmo tempo, com o investimento do empresariado, ou senão vocês vão ver a manchete de hoje. Ou seja, manchete lá, 53% dos ricos estão deixando o Brasil. Isso me faz lembrar, certa vez nós tínhamos um deputado muito engraçado, chamado Zé Lourenço, muito inteligente, um português, e ele um dia nos contava, quando caiu a ditadura de Salazar, tá certo? Foi lá o primeiro-ministro na Alemanha e disse: a minha primeira proposta em Portugal vai ser acabar com os ricos. E o primeiro-ministro da Alemanha disse: o meu aqui é transformar todos em ricos. Então, é a grande diferença que existe num país que acredita no desenvolvimento, na renda, no empreendedorismo, na capacidade de desenvolver, a sua capacidade de gerar emprego e a sua capacidade de, cada vez mais, construir um sucesso para o país. Então, eu acredito que essa eleição será um divisor de águas. Nós vamos decidir o que vai ser o Brasil. E agora sim, 2026, ela vai saber o rumo que o Brasil vai tomar. Ou é um rumo que se aproxima de um processo da estatização cada vez maior, que realmente era a concentração de poder, como aqui foi citado no painel anterior, e que o Estado é dominante de todas as ações, ou nós vamos ver um país aberto no sentido de globalização, de inteligência artificial, de dar poderes aos Estados. Tá certo? Hoje, eu posso legislar sobre inteligência artificial porque eu tenho um direito concorrente. Mas se amanhã for aprovada uma lei totalmente distorcida como a atual, ela pode vetar a minha lei. Hoje, por exemplo, os estados não têm independência para poder legislar na sua área do crime, da violência que assola o Brasil hoje. Vocês viram aí o último levantamento da Universidade de Colômbia, 76 milhões de brasileiros vivem sob a tutela do narcotráfico no Brasil. É o país com o maior número de pessoas sob a tutela do narcotráfico no mundo, na América Latina. Então, tudo isso é a deterioração do processo. E tudo isso leva a um país cada vez mais populista, socializante, com os olhos fechados para o crime e o avanço cada vez maior nas ações de governo. Então, esta eleição, para mim, é uma eleição do divisor de águas para o país. Todos nós vamos nos empenhar ao máximo. E eu tenho certeza, qual de nós chegar lá, nós vamos dar conta de fazer a tarefa de casa e nós não vamos decepcionar os senhores e nós vamos devolver os brasileiros para os brasileiros de bem nesse país. Meu muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. Jaime. Obrigado, governador. Governadores Zema e Barbalho, eu acho que há um tema de presente e futuro que seria fundamental abordar aqui, que o governador Caiado mencionou. Minerais críticos, para muitos, o ouro do século XXI. O que cada um dos seus estados está fazendo nessa área? Governador Zema, por favor. Bom, Minas Gerais é um estado abençoado como o Pará, com grandes reservas minerais, e logo no início da minha gestão, nós conseguimos uma mudança junto com o presidente Bolsonaro, que possibilitou a extração de lítio no Vale do Jequitinhonha. Nós já temos lá hoje instalado, no que nós chamamos de Vale do Lítio, 5 empresas, 2 delas já operando, extraindo, beneficiando e exportando lítio, e outras 3 em fase de implantação, e outras tantas prospectando e já com planos de fazer investimento. Lembrando que o Vale do Jequitinhonha é a região menos desenvolvida do estado e, desde então, é a que mais cresce. Uma região bem no norte de Minas, quase fronteira com a Bahia. E isso mudou por completo aquela região. E agora nós temos o Vale das Terras Raras em Poços de Caldas, bem próximo aqui de São Paulo já. Já temos empresas em construção e a nossa grande preocupação, tanto com lítio quanto com as terras raras, é que
seja agregado valor. O nosso objetivo no lítio é que nós venhamos a ter uma fábrica de baterias, não só a exportação de material para fazer as baterias. E de terras raras que nós venhamos a ter aqui a fabricação de eletroímãs, que são usados em geradores eólicos, etc. Isso está dentro do contexto do nosso Estado, que priorizou, desde o primeiro dia da minha gestão, a atração de investimentos. Para efeito de comparação, o governo anterior ao meu levou para Minas Gerais 26 bi de investimentos. Nós rompemos agora, há 15 dias, 500 bilhões. Então, nós estamos falando de 90 bilhões de dólares. Isso faz diferença em qualquer país do mundo. Inclusive, Minas Gerais atrai mais investimento do que a grande maioria dos países. Significou a criação de mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada também, fazendo com que Minas tenha a menor taxa de desemprego da história. Então, a nossa visão é essa, é dar todo o apoio ao empreendedor. Minas voltou a ter credibilidade. Eu, como um governador que venho do outro lado do balcão, fiquei mais de 30 anos no setor produtivo, sei melhor do que ninguém o quanto o poder público pode prejudicar, dificultar quem quer investir e criar empregos. Então, eu faço questão de sempre estar acompanhando na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Saúde, os processos de grandes empresas. E dou a liberdade de quem investe em Minas ter o meu telefone para que, caso algo fique travado, ele, inclusive, me ligar e eu ter como ver o que está acontecendo. Porque tem gente dentro do setor público que, infelizmente, sabota, não quer ver dar certo. Então, essa supervisão, esse acompanhamento é extremamente importante. Governador Barbalho, minerais críticos e o Pará. Como é que o seu governo atua nessa área? Bem, Jaime, como todos sabem, o Estado do Pará tem crescido de forma substancial no protagonismo como província minerária do Brasil. Junto com Minas Gerais, hoje somos os dois estados com maior crescimento e maior estoque minerário entre todas as unidades da federação, com destaque para o minério de ferro, mas particularmente no estado do Pará, respondendo à sua questão, o níquel e o cobre são dois minerais importantíssimos no nosso estado e que nós temos atuado e trabalhado para, dialogando com a iniciativa privada, estimular com que haja maior celeridade na implementação de novas plantas que permitam com que o estoque minerário do Estado possa se transformar em investimentos privados e, consequentemente, em ampliação da extração e da geração de emprego. Agora mesmo, nos próximos dias, uma principal operadora de minério do Estado estará dobrando a sua capacidade produtiva na planta de níquel existente no sul do Pará, o que permitirá com que nós possamos dobrar a produção existente. Nós temos atuado no sentido da desburocratização do processo de licenciamento para construir um ambiente confortável e atrativo, com previsibilidade e segurança jurídica para o investimento privado, e isto tem estimulado com que seja as principais operadoras possam continuar atuando no Estado, mas também incentivando que mineradoras de menor porte também possam compor o portfólio de investidores privados na atividade do minério. Mas eu gostaria, com o tempo está esgotando, eu vou me apanhar aqui no caiado para poder ter um pouquinho mais de tempo. Eu gostaria apenas de também responder um pouquinho sobre as eleições, por favor, de 22 com 26. Primeiro, eu quero dizer que eu torço para que o que esteja em pauta seja o Brasil.
eu torço para que o que esteja em pauta seja a gestão pública e efetivamente os problemas reais do nosso país. Nós, governadores, que fomos já reeleitos, e aqui apenas a Raquel, que está no primeiro mandato, nós vivemos ativamente as eleições de 22, num país completamente polarizado, em que se discutiu menos os problemas reais do Brasil e se personificou e se ideologizou exclusivamente as discussões do nosso país. E isto acaba, de certa forma, criando uma cortina de fumaça para os reais problemas e não permite que o eleitor possa consumir aquilo que seja um projeto de futuro para a nossa nação. E eu posso dar o meu exemplo. Eu sou de um estado que possui um agro fortíssimo, somos o segundo maior rebanho bovino do Brasil, com 26 milhões de cabeças de gado. Portanto, temos uma atividade rural pujante que dialoga muito com a agenda do Centro-Oeste, com a agenda mais liberal. Venho de um estado que também ainda tem uma dependência importante de programas de transferência de renda. E eu adotei como meta a gestão para poder sair desta polarização da direita e da esquerda. E aí os resultados me permitiram poder chegar no processo eleitoral fugindo daquilo que eu entendo ser absolutamente secundário. E aí resultados, investimento no estado do Pará, nós investimos em média, ano após ano, 15% do orçamento do estado. Junto com o Mato Grosso do Sul, nós somos o estado que mais investe em obras públicas e destina o orçamento para investimento. Na educação, o Caiado falava que é o primeiro colocado, e parabéns pelo resultado de Goiás, mas o Pará era o 26º lugar na educação do Brasil quando eu recebi o governo. E hoje nós somos o 6º colocado. Me desculpa, Caiado, mas você sair do segundo para o primeiro é mérito e deve ser aplaudido, mas você sair do 26º para o 6º lugar também merece reconhecimento, porque você muda a realidade de uma conjuntura estrutural. Segurança, o Caiado também fala, e parabéns pelos resultados da segurança, mas no estado do Pará nós tivemos 4.000 homicídios no ano de 2018. Nós fechamos o ano de 2023 com 1.800 homicídios. Reduzimos e salvamos vida num nível estratégico extraordinário. E eu estou citando isto porque o resultado da gestão, Cláudio, permitiu com que nós, governadores que fomos reeleitos, saíssemos de dialogar só com a direita ou só com a esquerda. Governador. Eu pude, já vou concluir, querida, eu pude ser o governador mais votado do Brasil com 70% dos votos, numa demonstração que quando você não vai nem para a direita, vai nem para a esquerda e cuida das pessoas e cuida do teu estado, você consegue ser reconhecido, e eu espero que seja isso que o Brasil possa ter no futuro, nas próximas eleições. Muito obrigado.